Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. O material que eu preparei hoje para falar com os senhores consiste na análise de julgados do STF, basicamente o recurso extraordinário 657-718 de Minas Gerais, relatoria do ministro Marco Aurélio, cuja redação do acórdão competiu ao ministro Roberto Barroso. Significa, portanto, que o ministro Marco Aurélio, relator original, restou vencido. E também o recurso extraordinário 855-178, oriundo de Sergipe, relatoria do ministro Luiz Fux, que restou vencido, e aí foi o redator do acórdão, o ministro Edson Fachin. E do que trata esses julgados? Se referem ao direito à saúde e à responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamento e obrigatoriedade em fornecer medicamento não registrado, então medicamento não registrado na Anvisa. É basicamente isso que trata esses julgados. E aí eu apresento, como de costume, as ementas. Está aí a primeira delas, do julgado 657-718 de Minas Gerais. Olha lá, fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrado pela Anvisa. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, então, conteúdo importante aqui, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016, quando preenchidos 3 requisitos, quais sejam a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Segundo requisito, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E terceiro requisito, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. E aí o próximo julgado, que consiste no recurso extraordinário 855-178, e ambos foram julgados pelo plenário, trata lá da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento. Então, responsabilidade pelo fornecimento do medicamento ou pela realização do tratamento de saúde. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. E aí, meus amigos, seguinte, vamos lá. Como de costume, eu gosto de apresentar para os senhores como é que se deu o caso subjacente ao julgado. Então, basicamente é o seguinte, temos o caso em que a parte foi diagnosticada com glaucoma. Então, parte diagnosticada com glaucoma. Sendo que o oftalmologista prescreveu determinado colírio indicado para essa enfermidade. O problema é que esse colírio não estava especificado na lista de medicamento que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente para a população por meio de uma portaria, portaria 2982 de 2009 do Ministério da Saúde. Então, o colírio não constava da lista do SUS. A questão que surgiu, portanto, foi a de saber se o judiciário poderia impor ao Estado o dever do fornecimento deste medicamento, mesmo que não estivesse inscrito na lista. E aí nós veremos que a decisão, o posicionamento, a jurisprudência do STJ, veja, nós estamos aqui a analisar julgados do STF. O posicionamento do STJ por meio dos embargos de declaração no recurso especial 1657, 156 do Rio de Janeiro, embargos de declaração no recurso especial 1.657.156 do Rio de Janeiro, relatoria do ministro Benedito Gonçalves, um julgado da primeira sessão, o STJ afirmou que sim, que o Estado juiz pode obrigar a administração, o Estado, a fornecer o medicamento não listado, não constante da lista do SUS, mas desde que preenchido 3 requisitos. Então, olha lá. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. E vejam que são 3. Então, a jurisprudência do STJ admitiu presentes 3 requisitos. Quais sejam? Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Segundo requisito, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. E terceiro requisito, a existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência, ou seja, que aquele princípio ativo, que aquele medicamento já tenha iniciado o seu processo de formalização de registro perante a Anvisa. Esse julgado, ele é datado de setembro de 2018, ok? E perante o STJ. Não é demais recordar aos senhores. Então, vejam, nós temos, voltando aqui, a análise do julgado do STF perante seu plenário,
recurso extraordinário 657718, lá onde se extrai: a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Esta é a regra. Então aqui nós temos a regra. O judiciário está vinculado, a princípio, a uma decisão administrativa, a uma tomada de decisão da administração pública de quais seja o medicamento que ela vai fornecer e quais que ela não vai fornecer. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável. Então aqui é uma questão de desproporcionalidade e razoabilidade da Anvisa em apreciar o pedido. Então veja que tem um pedido de formalização do registro. Então aqui nós estamos diante da exceção. E é uma exceção, assim como a princípio a do STJ. Então também exige 3 requisitos cumulativos. O primeiro deles, a existência do pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Segundo requisito, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, nós falaremos, e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Essa decisão do STF, ela é posterior à do STJ. Como nós vimos, a do STJ foi proferida em setembro de 2018. Essa que estamos a ver agora, a do STF, foi proferida em maio de 2019. Uma decisão posterior, portanto. Vamos seguir. Vamos rapidamente falar a respeito da Anvisa, que evidentemente a análise do julgado está passando em torno da consideração sobre a Anvisa. Então a Anvisa, ela consiste em uma autarquia federal. Sua natureza jurídica é de autarquia federal, sob um regime especial vinculado ao Ministério da Saúde. E ela foi criada pela Lei 9782 de 99, mediante o objetivo de promover a proteção da saúde da população, sendo ela a responsável, nesta lei, a Anvisa, por exercer a vigilância sanitária de medicamentos. Esta é uma previsão constante lá do artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1º desta lei. Então ela é responsável pela vigilância sanitária dos medicamentos no Brasil. Então, dessa forma, os medicamentos, para serem comercializados aqui no Brasil, precisam ser registrados, aprovados anteriormente perante a Anvisa. E o processo de aprovação e registro de medicamentos, então, processo de aprovação / registro de medicamentos no Brasil, pela Anvisa, então ele é de fundamental importância para a garantia do direito à saúde e para o próprio sistema da saúde. Então o seu fundamento é a proteção do direito fundamental à saúde, incolumidade da saúde pública. Ocorre que esse processo de aprovação, ele pode demorar, comumente ele demora, alguns anos para ser realizado. Ele é um procedimento demorado, custoso. Assim, é comum que os médicos saibam que já existe em outros países determinados medicamentos que sejam mais modernos e eficazes para as doenças do que aqueles que são já aprovados e comercializados, registrados aqui no Brasil, perante os órgãos de controle do Brasil, mas que os outros medicamentos já foram aprovados perante os órgãos de controle exteriores, os órgãos de controle dos outros países que já estão com sua análise mais avançada um pouco.
E aí, o julgado cita, a título de exemplo, a FDA, Food and Drug Administration, que é dos Estados Unidos da América. Cita também a EMEA, European Medicine Agency. Então, esses aqui é da Europa. Então, pode ser que já tenha sido aprovado aqui, perante estes órgãos, mas que não tenham sido aprovado na Anvisa. E foi o caso que aconteceu. Esse medicamento, no caso concreto, esse colírio, já tinha sido aprovado perante estes órgãos no exterior, mas não tinha sido aprovado ainda perante o nosso órgão de controle aqui, a Anvisa. Mesmo que já tinha sido solicitado, mesmo que já houvesse sido solicitado, o registro, sem que ele tivesse chegado ainda a um bom termo. Então surgiu um relevante questionamento jurídico. Será que o doente poderia receber uma decisão judicial que lhe fosse favorável no sentido de obrigar o poder público a fornecer esse medicamento, esse colírio a ele, mesmo sem que haja ainda o registro formalizado na Anvisa? E aí é basicamente sobre essa questão que gira o julgado, e nós já vimos que a decisão foi no sentido positivo. E aí afirmou-se que, como regra geral, o Estado não pode ser obrigado, o Estado de administração, não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa. Então nós temos como regra geral a ideia de autonomia da administração, aquela ideia lá do artigo 2º da Constituição, a não intervenção dos poderes, a independência e harmonia entre os poderes. Então a administração não pode ser obrigada a fornecer medicamentos não registrados na Anvisa por meio de uma decisão judicial. Isso porque, como nós vimos, o registro na Anvisa é uma proteção à saúde pública. Por meio dele, desse registro na Anvisa, que se atesta a eficácia, a segurança e a qualidade dos medicamentos comercializados aqui no país. Além disso, esse registro serve também para garantir o devido controle dos preços, uma ideia de regulação dos preços. Então, o registro sanitário não é, dessa forma, um procedimento meramente burocrático e que possa ser facilmente dispensável, mas ele é um procedimento, um processo que é essencial para a tutela do direito à saúde da coletividade. Tendo em vista essa preocupação, a Lei 6.000, então nós temos a Lei 6.360 de 76, ela proibiu a industrialização, a exposição à venda e entrega ao consumo de qualquer medicamento antes de registrado no Ministério da Saúde. É o que consta lá na leitura combinada dos artigos 12 com o artigo 1º. O artigo 12 combinado com o artigo 1º da lei. E também previu requisitos específicos para a obtenção do registro, tais como o reconhecimento por meio de comprovação científica e de análise de que o produto seja seguro e eficaz para o uso a que se propõe e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias. É o que se encontra esses requisitos no artigo 16, em seu inciso 2º dessa lei. Então, considerando a importância do bem jurídico tutelado pela atuação da Anvisa, qual é o bem jurídico tutelado, protegido? Protegido. O direito à vida, a incolumidade à vida. Então, tendo em vista esse direito e também tendo em vista o grau de complexidade e de preparação técnica que é exigido para a tomada de decisão sobre o registro de um medicamento, recomenda-se que haja uma especial deferência. Essa ideia aqui de autonomia é uma ideia de deferência que o Poder Judiciário deve dar à tomada de decisão da administração, por seus órgãos de controle, nesse caso,
a Anvisa. Então, uma menor intensidade de revisão, de intervenção jurisdicional, a fim de que o Poder Judiciário não se sobreponha, portanto, à atuação da entidade competente, com evidente violação ao direito à saúde e ao princípio da separação dos poderes. Essa é, como nós adiantamos, a regra geral. No entanto, nós temos exceções, como nós vimos do julgado. E aí, as exceções, dentre as exceções, como nós vimos, a decisão do STF fixou uma hipótese excepcional, fixando alguns requisitos. Então, em primeiro lugar, nós temos a demora, a mora irrazoável da Anvisa. Mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido e, desde que preenchido, 3 requisitos. Então, mora irrazoável mais 3 requisitos, como nós vimos. Quais são esses 3 requisitos? Bom, sobre a mora irrazoável, fazer uma remissão aqui com os senhores, nós temos que a Lei 13.411 de 2016, ela modificou a Lei 6.360 de 76, que eu mencionei ainda há pouco, que trata sobre a vigilância sanitária de medicamentos, e modificou também a Lei 9782 de 99, que trata especificamente sobre a Anvisa, e mexeu nos prazos máximos para a decisão final nos processos de registro, que serão, os prazos máximos de processo de registro serão, para a categoria prioritária, 120 dias e de 60 dias contados a partir da data do respectivo protocolo de priorização. E para a categoria ordinária, de 365 dias e de 80 dias, contados a partir da data do respectivo protocolo de registro. Esses prazos poderão ser prorrogados por até 1/3 do prazo original, uma única vez. Então vamos colocar aqui como prazo padrão, 120 dias, se for prioritário, ou 365 dias, eles podem ser adicionados de 1/3, a depender da hipótese. Mas, além disso, ela tem que preencher mais 3 requisitos, como nós vimos. E aí o primeiro requisito é a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamento órfãos. O que são os medicamentos órfãos? São aqueles destinados a doenças raras e ultra raras. O fabricante deve, nessa hipótese, ter pelo menos solicitado o registro. Segundo requisito, consiste na existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, como nós falamos ainda há pouco. E aí o julgado mencionou, como nós vimos, a FDA nos Estados Unidos, Food and Drug Administration, mencionou a EMEA, European Medicine Agency, mencionou também uma agência do Japão, tá? Então, nós temos aqui como segundo, eu acabei anotando o primeiro requisito. O primeiro requisito é o pedido de registro. Evidentemente, só vai ter mora da Anvisa se houver um pedido de registro. O segundo requisito cumulativo é que já tenha havido registro em renomadas agências externas, vamos assim dizer, do exterior. E o terceiro requisito é a inexistência de substituto terapêutico. Inexistência de substituto terapêutico registrado no Brasil. Ou seja, o remédio pedido judicialmente deve ser imprescindível ou absolutamente necessário
e aqueles que existem no Brasil já registrados não sirvam, não são capazes de substituí-lo a contento. Então, vejam, esses são os requisitos. Então, preenchidos esses 3 requisitos e constatando-se que o medicamento pleiteado aguarda por prazo irrazoável, como nós mencionamos ainda há pouco, a análise e o deferimento de seus pedidos de registro pela agência reguladora deve-se reconhecer que está justificada a determinação judicial de dispensa de medicamento não registrado, de concessão de medicamento não registrado no Brasil. A criação dessa única hipótese excepcional de deferimento de demanda judicial por fármaco não registrado na Anvisa, com os cuidados, os requisitos elencados acima, justifica-se pela impossibilidade de se penalizar o paciente pela mora administrativa. Então, tem que ter muito cuidado para não confundir com os medicamentos experimentais. A situação é distinta em relação aos medicamentos experimentais. Esses medicamentos experimentais, eles não foram abordados na decisão. Não foram objeto do julgado da decisão. Medicamentos experimentais são aqueles sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes. Um conhecido exemplo de medicamento experimental é a fosfoetanolamina sintética, a chamada, e ficou conhecida, foi até matéria do Fantástico em diversas oportunidades, a pílula do câncer. O STF afirmou que não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Poder Executivo a fornecer esse medicamento experimental. Aonde que o STF tratou disso? O STF afirmou isso por meio do julgamento do recurso extraordinário 657-718 de Minas Gerais, que é o que nós estamos vendo. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. O julgado afirmou isso expressamente. Ele não afirmou que o Estado deve conceder, muito pelo contrário, que o Estado não pode ser obrigado a conceder esse tipo de medicamento. Então, nesse caso, a administração de substância, desse tipo de substância experimental, representa risco grave, diretos e imediatos à saúde dos pacientes. Não apenas porque, ao final dos testes, pode-se concluir que a substância é tóxica e capaz de produzir graves efeitos colaterais, mas também porque se pode verificar que o tratamento com fármaco é ineficaz, o que pode representar a piora do quadro do paciente e possivelmente a diminuição das possibilidades de cura e de melhoria da doença. A Lei 8.080 de 90 proíbe o fornecimento de medicamentos experimentais no âmbito do SUS. Então, um outro fundamento relevante neste contexto dos medicamentos experimentais é a Lei 8080 de 90, que veda expressamente. Vale esclarecer que esse entendimento, por óbvio, não proíbe o fornecimento desses medicamentos no âmbito de programas de testes clínicos. A caso de acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos de regulamentação aplicável. Em outras palavras, os testes com medicamentos experimentais, respeitada a legislação vigente, podem continuar sendo realizados. O que o STF afirmou é que os doentes não podem exigir judicialmente do Estado o fornecimento de medicamentos experimentais. E aí eu trago alguma passagem para os senhores, basicamente destacando um eventual conflito que pode existir aqui entre as decisões mencionadas, como nós vimos, do STJ, essa desse lado aqui, embargo de declaração no RESP 1657156 do Rio, e do STF, esse RE 657718,
eu destaquei ali de vermelho o que é mais importante. É nos dois casos o item 3 do acórdão, é o terceiro requisito. Lá no STJ, afirma-se que o terceiro requisito é a existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. No STF, que é a decisão posterior, afirma-se como terceiro requisito: é possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, em caso de demora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido. E aí, é quando preenchidos os três requisitos: a existência de pedido do registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Então vejam, que você deve interpretar, portanto, essa decisão do STJ, você deve atualizar ela nesse contexto aqui do STF. Vejam que novas exigências foram formuladas: inexistência de substituto terapêutico, existência de autorização em agências reguladoras externas. Uma outra questão rapidamente aqui é a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamentos ou pela realização de tratamento de saúde. Julgado do recurso extraordinário 855178. Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então é o seguinte: diante de uma ação pleiteando o fornecimento de um medicamento que não consta na lista do SUS, vamos linkar uma coisa com a outra. Então a hipótese aqui é de medicamento ausente da lista do SUS. Esse julgado aqui está dizendo que a parte pode ir a juízo em face de qualquer um dos entes. Mas sendo o medicamento ausente da lista do SUS, qual ente será legitimado passivo? A União, o Estado ou o município? Ou seja, qual ente federativo tem o dever de fornecer o medicamento e custear o tratamento de saúde? Por este julgado aí, recurso extraordinário 855178, com embargo de declaração lá de Sergipe, seria qualquer ente por conta da responsabilidade solidária, competência comum. A questão, como nós vimos, é que há uma relação de participação da Anvisa. Antes vamos ver essa questão de responsabilidade solidária. Olha lá. Segundo o artigo 23, inciso 2º da Constituição, a competência para prestar saúde à população é comum a todos os entes. Vejam ali, é competência comum, inciso 2º, cuidar da saúde pública. Então, os três entes federativos possuem responsabilidade. O STF, ao interpretar esse dispositivo, entende que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma noção de responsabilidade solidária dos três entes federativos. Cuidado, não se trata de responsabilidade subsidiária, de modo que você teria que ir primeiro em face de um e ele não podendo vai somente depois em face do outro. Não, é solidária, pode ir em face de qualquer um. Então, sendo a responsabilidade solidária, o doente tem a liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, somente contra o Estado membro ou o Distrito Federal, somente contra o município, contra dois deles, União, Estado e município, ou contra os três entes em litisconsórcio. Assim, a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, em litisconsórcio. A parte autora, a demandante, escolhe contra qual ou contra quais dos entes irá propor a demanda. A questão, portanto, é a seguinte: sendo a responsabilidade dos entes solidária, nós temos que ver que na estrutura do SUS existe uma divisão de competência
em relação a cada um dos entes. E aí há lá uma divisão na estrutura que compete à União a coordenação do sistema de saúde de alta complexidade e laboratórios públicos, compete aos estados a coordenação de sua rede de laboratórios e hemocentros, a definição dos hospitais de referências e a gerência dos locais de atendimentos complexos da região, e aos municípios a prestação de serviços de atenção básica à saúde. Essas competências muitas vezes não são facilmente identificáveis. E, em diversos casos, o jurisdicionado tem enorme dificuldade de saber se a prestação da saúde que deseja é de competência da União, do Estado ou do município. É justamente por essa razão que se desenvolveu essa ideia de solidariedade, de responsabilidade solidária, com a liberdade do autor em propor ação contra qualquer um dos entes. É possível que o magistrado, depois de proposta a ação, direcione o cumprimento da medida pleiteada conforme as regras de competência que nós acabamos de ver. Agora, a delimitação de competência dentro do SUS. Vejam, imagine que um paciente ajuizou a ação contra os 3 entes, pleiteando o fornecimento de determinado medicamento. O magistrado vem a identificar que a competência para concedê-lo é do ente local. E aí, por essa razão, concede a medida liminar apenas contra o município, determinando que ele, o município, venha a fornecer o medicamento. Além disso, se um dos entes, em caso de urgência, venha custear a obrigação que seria do outro, é possível que o magistrado determine o ressarcimento desse ente por meio de uma compensação da obrigação pelo outro ente. Exemplo, se um paciente ajuiza a ação contra os 3 entes pleiteando tratamento de alta complexidade e o juízo venha conceder liminar contra os 3 entes e o município cumpre a obrigação pleiteada. Ocorre que se trata de uma obrigação cuja competência dentro do SUS é da União. O magistrado poderá, então, condenar a União a ressarcir o município. É disso que se trata. Ok? Assim, caso se direcione e depois se alegue que por alguma circunstância o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial determinará o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. E aí, nós temos, portanto, fazer um link entre o julgado anterior, que é justamente o RE 657718, que excepcionou as possibilidades de se pleitear a concessão de medicamento não registrado na Anvisa, e esse julgado agora, que é o RE 855178, com embargos de declaração do Sergipe, que trata da responsabilidade. Como nós vimos, em regra, a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente. Existe, contudo, uma exceção. É justamente assim que nós vamos fechar esse vídeo. Qual é a exceção? Se o indivíduo estiver pleiteando o fornecimento de um medicamento que ainda não foi aprovado pela Anvisa, ou seja, que não esteja incluído na lista do SUS, neste caso, ele terá que ajuizar a ação necessariamente contra a União. Necessariamente contra a União. Por quê? Porque nós teremos a participação da Anvisa, atrai a participação da Anvisa. Então, se o objeto da demanda for a concessão de medicamento não registrado na Anvisa, isso vai atrair a competência da Justiça Federal, até adiantando, e a legitimidade passiva da União. Por isso, a competência da Justiça Federal, com base no artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal. Era esse o link que eu queria fazer com os senhores. Como a Anvisa vai ter participação, vai ter que opinar no processo,
e a Anvisa é uma autarquia federal, como nós mencionamos, isso vai exigir o interesse, a participação da União. Aí ele não vai ter escolha, vai ter que colocar a União, vai excepcionar, portanto, esse julgado aqui, que trata de responsabilidade solidária, e ele poderia escolher, tá certo? Bom, aí a gente fecha esse julgado, tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. O vídeo já está bastante extenso, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.